Preciso acordar o meu bebê para mamar? Até quando? Essa é uma pergunta que fica na cabeça de todo mundo, né? Eu vejo gente por aí acordando criança de 2, 3 meses para mamar sem necessidade. Me conta aqui embaixo se você ainda acorda seu bebê para mamar e que idade ele tem. Eu me chamo Ana Bárbara Januzzi, sou médica pós-graduada em pediatria e estudos do sono, sou mãe também e tô aqui para dividir com você dicas práticas, valiosas e baseadas em muita evidência sobre maternidade. Eu tenho certeza que tudo vai fazer a diferença. Se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Gente, atenção! Acordar para mamar não deveria ser uma polêmica, mas tem sido ultimamente. A verdade é que o nosso corpo precisa receber um voto de confiança. Vou explicar melhor. A gente acaba acordando a criança para mamar durante muito tempo por conta do medo da hipoglicemia. O que significa hipoglicemia? Nós temos a glicose é o açúcar dentro do nosso sangue. Ela circula dentro do líquido do nosso sangue e ela vai sendo jogada para dentro das células pela insulina. A insulina é um hormônio que é produzido pelo nosso pâncreas e ela tem esse objetivo de pegar a glicose que está circulando e jogar para dentro da célula. Quero fazer um exemplo aqui para você entender. Pensa naqueles rios de corredeira. Sabe aqueles rios que tem em parque de diversão aquático? Em que a gente vai a gente vai andando no rio, sendo arrastado, ou a gente vai dentro de uma boia. As boias seriam as nossas células e o rio seria o nosso sangue. As pessoas que estão ali perdidas dentro do rio são as glicoses. E o que faz as pessoas entrarem dentro das células é justamente a insulina. Por que eu estou falando isso? Porque volta lá para o bebezinho. O bebezinho, ele quando está dentro da barriga da mãe, eu tenho um bebê agora dentro da minha barriga, esse bebê que está dentro da minha barriga, ele recebe a glicose através do meu sangue. O que eu como vai fazer um nível de glicose dentro do meu corpo e vai ser aproximadamente aquele que o bebê tem, certo? Por quê? Porque ele se alimenta através do cordão umbilical, que nada mais é do que fluxo de sangue. A partir de um determinado momento na vida do bebê, ele começa a produzir insulina pelo pâncreas dele e não mais receber a minha. Então ele começa a produzir, isso é cedo na gestação, ele começa a produzir insulina no pâncreas dele e aí funciona assim, o pâncreas dele responde à glicose que eu mando. O que acontece no momento do parto? A criança nasce e ela tem um pâncreas que respondia a uma quantidade de glicose que se encerrou abruptamente, porque a gente cortou o cordão umbilical, a placenta se desconectou do meu útero. Agora a criança precisa receber glicose através da amamentação ou de alguma suplementação se for necessário. Nos primeiros dias é necessário um ajuste do corpinho dessa criança em relação à quantidade de glicose que está entrando, que pode ser menor do que a quantidade de glicose que ele estava habituado. Mas ele ainda está produzindo insulina para aquela quantidade de glicose da mãe. Sabe o que é muito comum acontecer? Crianças com hipoglicemia, sabe em que situação elas são mais comuns? Nas mães que tiveram diabetes gestacional. Porque nesses casos a glicose materna fica muito alta, portanto a glicose do bebê também fica muito alta e aí ele tem uma insulina muito alta para dar conta de pegar toda essa glicose e jogar dentro das células. Pegar toda essa galera dentro do rio lá e jogar dentro das células, né? Jogar dentro das boias. E nos primeiros dias ele ainda está aprendendo a ler esses novos níveis de glicose. E aí pode acontecer de uma hipoglicemia, insulina demais para glicose de menos. Mas isso geralmente se resolve nos primeiros dias. Por isso que as crianças que têm algum fator de risco para hipoglicemia, a gente tem que observar com muito mais cuidado. Que fatores de risco são esses? Filhos de mães diabéticas, crianças que nasceram grandes demais, mais de 4 quilos, ou pequenininhas demais, menos de 2,5 kg, crianças que têm alguma alteração metabólica, que o pediatra vai orientar, crianças que estão com alguma infecção, que também pode atrapalhar o metabolismo da glicose e da insulina. Nesses casos, a gente tem maior risco sim de hipoglicemia e até que essas crianças ficam na maternidade, têm os seus dedinhos furados. Já aconteceu isso com seu bebê na maternidade? Para garantir que o nível de glicose está bom. Mas para todas as crianças, como é que a gente faz esse cuidado para saber se a entrada de glicose está sendo adequada em relação à criança? O grande rastreio é o peso. Se a criança está ganhando peso, significa que ela está se alimentando corretamente, então ela está recebendo a quantidade de glicose necessária. Na prática, a gente fala para acordar essa criança para mamar
por conta do risco da hipoglicemia, até a primeira consulta que garantir que essa criança está ganhando peso adequadamente. Geralmente isso acontece por volta do 7º dia, que é a consulta com o pediatra que a gente vai fazer, né? E aí essa criança, garantindo que a criança está ganhando peso corretamente, então se eu faço uma consulta, avalio que essa criança não tem nenhuma patologia, tá tudo certo com ela e ela está ganhando peso corretamente, eu posso parar de acordar a criança e, voltando ao que eu falei lá no começo, confiar que o corpo vai fazer o seu trabalho. Entende a diferença? Por isso que a gente tem aquelas crianças com maior risco de hipoglicemia que são mais monitoradas no hospital, mas todas elas ao final, se passam esses primeiros dias de ajuste do pâncreas em relação à glicose materna e agora a glicose que a criança está recebendo e fica tudo bem, a gente começa a observar em relação ao peso. Ah não, tá tendo alguma dificuldade de ganho de peso, alguma questão da amamentação, as coisas não estão fluindo bem e o pediatra orienta para seguir acordando a criança a cada, por exemplo, 3 horas, siga acordando. Mas de modo geral, se o ganho de peso está adequado, se está tudo bem, você pode permitir que a criança durma. Me conta se você entendeu, me conta se você ainda acorda o seu bebê e por qual motivo aqui nos comentários que eu quero saber. Espero que tenha sido uma boa explicação para você, que você tenha compreendido e até o próximo vídeo.